Hello there and welcome to One More Wave English class. My name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. E nós estamos aqui em mais uma aula da nossa série Dissecando Frases em Inglês. Essa sendo a 12ª aula da série e eu espero que você aprenda bastante com a aula de hoje. Na aula de hoje nós trataremos da seguinte frase, ou melhor dizendo, das seguintes frases. Give your energy to what matters and what you want to manifest. Move forward. Essas frases querem dizer o seguinte: dê atenção, ou dedique a sua energia àquilo que você deseja que se manifeste na sua vida. E caminhe para frente, tá? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre cada uma dessas partes dentro dessas frases. Acredito eu que a aula de hoje tem muito a agregar no seu conhecimento linguístico para você falar inglês de verdade. Então, começando do começo, nós temos a primeira palavra, a palavra give. Give, ó, preste atenção aqui, primeira dica para você, em pronúncia, letra I, seguindo o padrão linguístico do inglês, onde nós temos a pronúncia do I como E. Give, ok? Not give, give. Percebeu? Give. E aí, o oposto de give, que é take. Então, give é dar, take é tomar, tá bom? E eu trouxe um exemplo aqui para você entender melhor essa diferença entre give e take. In a relationship, it's always better to give more and take less. Essa é uma grande verdade. E preste atenção agora e analise um pouco mais os seus relacionamentos. Em um relacionamento, diz aqui a frase, né? É sempre melhor dar mais do que tomar mais, tá? Então, você dá mais e tome menos. E assim, os relacionamentos tendem a durar bem mais e com uma qualidade muito superior, tá bom? All right, give and take, give. Show de bola. Dando sequência, nós temos o possessive adjective your. E aqui entra um erro muito comum aqui com os brasileiros, estudantes da língua inglesa, porque no português, o seu, essa palavrinha seu, eu posso usá-la para falar diretamente para você, quando eu estou apontando o dedo para você, o seu livro está em cima da mesa. Your book is on the table. E eu posso usar também o seu para falar de outra pessoa. Por exemplo, eu estou falando do João e falo, o seu livro está em cima da mesa. E funciona bem, né? Quer ver um outro exemplo que é bem comum? Nós dizemos assim, falando de Deus, seu nome é exaltado. Quando a gente fala seu nome exaltado, não estou falando diretamente do seu nome, estou falando do nome de Deus, de uma terceira pessoa. E isso é aceito em português, é usado assim. Só que em inglês você vai precisar do que eu chamo da técnica da mãozinha, tá? E a técnica da mãozinha diz o seguinte, quando você aponta para o outro, você usa your, ok? Apontou, você usa your. Por quê? Porque você está falando com você. Então, você, you, your. Beleza? Quando você apontar para ele, você vai usar o his. Quando você apontar para ela, você vai usar o her. Quando você apontar para um celular, por exemplo, que é uma coisa, ou tudo aquilo que não for gente, você vai usar o its, tá? Então, são 4 diferentes, mas cada um possui o seu uso específico. E eu trouxe aqui 3 exemplos. O exemplo do your já está dentro da frase, né? Mas eu trouxe outros três, desculpa, para você entender aqui o his, o its e o her igualmente. Então, quando eu estou falando assim, eu estou falando com você, por exemplo, do seu irmão. E aí eu digo, I like your brother. Eu estou dizendo que eu gosto do seu irmão, tá? É seu irmão, não meu, é seu. I like your brother. E daí eu digo, what is his name? Agora eu quero saber qual é o nome dele. Eu não posso dizer qual é o seu nome, porque se eu falar what's your name, você me dará o seu nome. Eu quero saber o nome do seu irmão. Então eu tenho que trocar o possessive adjective pelo his. Então eu uso his ao invés de your. Entendeu? Olha o próximo. I like your dog. Então eu estou falando agora do cachorro. O cachorro é uma coisa que não é gente. Quer dizer, não é uma coisa, mas não é gente. Você entendeu, né? E aí, para essa pergunta, eu faço what is its name? Porque his é só para homem, her é só para mulher. Então, eu uso its. What is its name? Tá? E aí eu estou perguntando do cachorro. Qual é o nome do cachorro? Que é seu. Tá? Ok, dando sequência, vamos falar agora da irmã. I like your sister.
Então, estou dizendo que eu gosto da sua irmã. E aí eu quero saber o nome da sua irmã. Então, eu pergunto, what is her name? Her name. Às vezes eu vejo os alunos tentando se expressar em inglês, e é isso mesmo que importa, né? A gente precisa dessa tentativa constante de falarmos o idioma, porque só assim que a gente aprende, tá bom? E aí eles dizem assim, eu tenho uma irmã e o namorado dela se chama Marco. E ela fala, e essa pessoa diz assim, I have a sister and your boyfriend is Marco. Caramba! Eu viro na mesma hora e digo, não, eu não tenho namorado. Meu namorado não se chama Marco porque eu não tenho namorado. Então não se encaixa o your, porque quando você diz your, eu entendo como se você estivesse falando diretamente para mim. É importante que você use, já que você está falando dela, você use o her, tá? Olha a pronúncia, hein? Her, é fechado, né? Her, tá bom? Porque se você fizer essa pronúncia aberta, hair, você está falando de cabelo. Hair é cabelo em inglês. Então, aqui a pronúncia é her, fechado. Her name, tá bom? Ok, dando sequência, nós temos energy to. Essas são as palavras que nós temos na frase. Ó, vou voltar aqui para você ler novamente. Give your energy to, tá vendo? Então, give your energy to. Nós estamos em energy to. E falando de energia, é importante que você entenda um negócio chamado full engagement. Às vezes as pessoas tentam resolver as coisas nos pontos mais altos de suas emoções, né? E a emoção ela é muito importante e muito bem-vinda quando nós estamos tentando resolver os nossos problemas, né? As nossas dificuldades na vida. E todo mundo tem eles, tudo bem. Só que na dosagem certa, da maneira certa. E aí, se você entender o que é um estado de full engagement, ou full engagement state, você vai compreender muito bem o que eu quero dizer. Eu trouxe aqui uma frase que exemplifica esse assunto. E diz assim, I have never seen anyone achieve greatness in life through sadness. É verdade. Nunca, eu particularmente, não sei você, nunca jamais consegui observar alguém atingir algo muito, muito, muito grandioso através da tristeza. Quando você está muito triste, muito para baixo, não adianta você tentar fazer as coisas, porque a tendência é você não conseguir resolvê-las da forma mais adequada. Quando você está, por outro lado, muito feliz, muito excitado, né, muito eufórico, a tendência é que você também não consiga resolver as coisas, porque não existe aqui um equilíbrio. Então, a gente precisa buscar o que Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, chama de equilíbrio emocional entre razão e emoção. Então, você precisa da emoção, claro, e você precisa da razão, óbvio, porque você precisa pensar naquilo que você está fazendo. Quando você eleva o seu estado de espírito ou traz energia a mais para si mesmo, para si mesma, ao fazer atividades, né, técnicas, por exemplo, quando você vai para o banheiro, olha-se no espelho e diz, você é incrível, você é capaz de muitas coisas, você vai realizar hoje, de fato, grandes coisas estão por vir, você está elevando o seu estado de espírito, ok? Você está se colocando num ponto superior. É importante que, ao terminar esse estado de espírito, você equilibre, pontue as coisas com o pensamento, trazendo a razão à tona. Por quê? Porque se você está num estado muito eufórico, a tendência é você tomar decisões equivocadas. Se você está muito para baixo, a tendência é você tomar decisões equivocadas. Equilibre as coisas usando o estado de full engagement. Ache esse estado onde existe inteligência emocional, existe equilíbrio entre razão e emoção. Tá bom? Show de bola. Dando sequência, nós temos what matters. What matters é o que realmente, ou o que importa, né? Se eu for falar o que realmente importa é o que nós temos aqui na frase. E é uma pergunta para você. What really matters to you? O que realmente importa para você? E aí eu peço a você que deixe aqui nos comentários. O que é que realmente importa para você? Será que falar inglês fluente realmente importa para você? Does it really, really, really matters to you to speak English fluently? Se esse é o caso, meu querido, minha querida,
Se você ainda não está participando da nossa imersão Inglês Fluent Wave, não sei o que você está fazendo. Se isso é o que realmente importa para você, está na hora de você acessar waveidiomas.com e preencher o seu cadastro rápido para que você seja inserido, inserida dentro de um dos grupos no WhatsApp, onde a imersão acontece. E assim você possa aprender a falar inglês de verdade. Se você está dentro da imersão e deseja falar inglês fluente de verdade, e ainda não se inscreveu, por exemplo, no nosso curso Wave Online English para falar fluente de verdade, eu não sei o que é que você está esperando. What really matters to you? Será que falar inglês realmente importa? E será que falar inglês fluente vai realmente transformar a sua vida? Já parou para pensar isso? Será que com inglês fluente você viaja melhor? Será que com inglês fluente você consegue ter um trabalho melhor, onde você vai ganhar mais dinheiro? As pessoas às vezes dizem que elas não fazem o curso porque não têm dinheiro, né? Mas a ordem está invertida. Elas não têm dinheiro exatamente porque elas não fazem o curso. Porque se elas fizessem, elas teriam conhecimento. E conhecimento é poder. Conhecimento nos liberta. Conhecimento agrega valor. Conhecimento nos coloca no ponto superior. Se você deseja alcançar, manifestar na sua vida, como diz a frase de hoje, né? Algo grandioso, você precisa dedicar a sua energia nesse sentido, não é mesmo? E caminhar para frente, não importa o que aconteceu. Eu vejo algumas pessoas se preocupando muito com o passado. Eu já experimentei inglês no passado, não foi para mim, eu não dei conta e tal. E aí generalizam todas as escolas de inglês como se fossem as mesmas. Não entendem que existem estudos muito dedicados a essa abordagem que nós utilizamos dentro da Wave, que é capaz de levar você até a sua fluência em até 6 meses, de forma garantida. Por quê? Porque a gente customiza as aulas para você, porque a gente disponibiliza um professor que é o seu professor particular 7 dias por semana para você, né? É porque a gente coloca você dentro de um ambiente seguro, onde você pode praticar o idioma diariamente. E é a prática que te leva à evolução. A perfeição não existe para humanos. Se você me conhece, já me ouviu falando sobre isso. Mas a evolução constante diária, essa só advém da prática. Tem que praticar, né? Tem que colocar em prática. E isso nós disponibilizamos dentro do nosso curso. A gente não vê isso por aí, eu sei. Principalmente em cursos online, onde você recebe login sem que se vire para lá com o computador. Mas dentro da Wave você faz isso. E por esse motivo, esse e muitos outros motivos, para ser honesto, principalmente o fato de juntarmos a psicologia com o ensino linguístico, né? Você é capaz de chegar até a sua fluência em até 6 meses e de forma garantida, sim, dentro da Wave. Porque, afinal de contas, nós somos focados em resultados. E aí, o que realmente importa para você? Para mim, o que realmente importa é resultado. Não importa eu ficar falando um monte. Se não tiver resultado e prova, não serve de nada. E prova, você pode assistir aqui mesmo no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística. Você verá muitos alunos Wave falando inglês de verdade. Você verá alunos Wave dando seus depoimentos sobre o curso em si. Procure isso e se liberte desse trauma, dessa dor, desse sofrimento, dessa barreira que muitas vezes te impede de crescer, de evoluir na vida de fato. Dando sequência na nossa frase, nós temos and what you want to manifest. É o finalzinho da frase, né? Que significa o que você deseja que se manifesta. E aí, a pergunta novamente persiste. What do you want to manifest? O que é que você realmente quer que se manifeste na sua vida? E às vezes eu pergunto às pessoas assim, o que você quer para a sua vida? E muitas vezes elas dizem, eu quero ter dinheiro. Olha, isso não é específico. O seu cérebro precisa de comandos específicos para agir a seu favor. Então, quando você fala, eu quero ter dinheiro, se eu saco da carteira R$2 e te dou, você está recebendo dinheiro. E aí você vira para mim e fala, não, Marcelo, R$2 não, eu quero ter muito dinheiro. Mas o que é muito dinheiro para você? Às vezes, para você, R$100 mil é muito dinheiro. Para mim, R$100 milhões seria, sim, muito dinheiro. Entende? É muito pessoal isso. Você precisa definir isso para você. E após definir exatamente o que deseja, é importante que você defina um prazo para isso acontecer, porque sem prazo não adianta ter meta. Não adianta você dizer assim, eu vou falar inglês fluente. Meta. Mas cadê o prazo para isso acontecer? Você acha que quando nós dizemos
fale inglês fluente em até 6 meses dentro da Wave Imersão Linguística. Nós estamos traçando uma meta para você? Na verdade, nós estamos traçando uma meta para nós mesmos, porque a gente entende e sabe, com muita clareza, o que a gente é capaz de entregar e nós sabemos como nós entregamos isso e nós sabemos que todas as metas precisam de dia e hora para acontecer. Então, quando eu digo para você que o nosso curso possui 9 meses de duração, mas que você falará fluente de forma garantida em até 6, seguindo o nosso cronograma, eu estou dizendo que se você seguir o cronograma de fato, você vai alcançar isso porque nós sabemos como fazer e porque nós entregamos isso dentro da Wave de uma forma completamente diferente dos outros. E nós temos isso por objetivo muito claro, muito bem definido, com dia e hora para acontecer. Isso quer dizer que nós, igualmente, pagamos o preço para que isso aconteça na sua vida. 50% advém do aluno, 50% advém da escola. E a gente não vê isso por aí, né? A gente vê 100% da carga, muitas vezes, sendo jogada nas costas do aluno. E aí o aluno que se vire, né? Mas não é assim. A gente precisa trabalhar em conjunto, tá bom? Então, pense o que é que você, de fato, deseja que se manifeste na sua vida. Escreva isso no papel. Em seguida, quando isso vai acontecer na sua vida? Ah, Marcelo, mas eu estou prevendo o futuro? Não. O objetivo não é prever futuro, é dar comando certo para o cérebro te ajudar, caramba. Então, use a ferramenta que você tem de mais valiosa para você, que é o seu cérebro, tá? E para fecharmos, move forward, é a segunda frase, que quer dizer caminhe para frente, move forward. E às vezes as pessoas também acham que para caminharem para frente, elas precisam dar passos e pulos, saltos longos, né? E aí, começando do meio ou do fim, a tendência é desistir. A gente precisa começar do começo. E para começarmos do começo, você precisa de crescer apenas 1% todos os dias. Não precisa de muito, 1% já é mais que suficiente. Então, preste atenção nisso. Cresça 1% todos os dias e você estará evoluindo. Mas lembre-se que se não estiver evoluindo, você automaticamente está morrendo. Aquilo que não está crescendo está regredindo. Então, se você quer, de fato, chegar até o seu objetivo, que é falar inglês fluente, e eu acredito que esse seja o seu objetivo, afinal de contas, senão você não estaria aqui assistindo essa aula, você precisa de crescer 1% diariamente. Não é 10% diariamente, não é 50% diariamente, é 1%. Se você fizer o simples, você certamente chegará até o complexo. Mas não tente começar do meio ou do fim, ou da complexidade. Vou dar um exemplo para você entender melhor e assim a gente fecha a nossa aula. As pessoas, às vezes, acham que elas, para estudarem inglês, elas podem utilizar os filmes com legendas, né? Falo muito sobre isso. Se você me conhece, você possivelmente já me ouviu falar a respeito. E os professores de inglês, muitas vezes, recomendam igualmente filmes com legendas. Mas se você está começando, é importante que você comece do simples. E o simples não é com legenda, porque quando você nasceu, você não sabia ler. Aliás, você nem sabia falar. E você nem tinha outro parâmetro linguístico para poder fazer comparação. Então, o que você deve fazer na hora de aprender o segundo idioma é seguir o mesmo padrão do português. Ou seja, vai assistir o filme sem legenda. Marcelo, mas eu não vou entender nada. Mas você tem que entender uma questão de objetivo. O objetivo inicial não é compreender aquilo que você está dizendo. O objetivo inicial é acostumar o cérebro. O objetivo secundário é compreender aquilo que você está dizendo. E você vai, sim, compreender isso. Por quê? Porque o seu cérebro possui uma capacidade adaptativa incrível. E aí, pelas imagens, né, que você estiver vendo no filme, por exemplo, você será capaz de deduzir. E é isso mesmo que eu estou dizendo, tá? Igual você fez no português. Deduzir o que a pessoa está falando. E, em sequência, você vai tentar repetir aquilo que você ouve. Igualzinho você fez no português. Mas, Marcelo, eu não posso usar filme com legenda? Claro que pode, só que isso é do meio para frente. Então, às vezes, as pessoas estão invertendo a ordem e depois não conseguem falar fluente, porque estão treinando leitura e ficam muito bons em leitura, mas não ficam bons na fala e nem na compreensão auditiva, percebe? Porque está invertendo o processo, está começando do meio ou do fim. Para você trabalhar o seu nível de vocabulário, para aprender mais vocabulário, aí sim, você vai trabalhar com legenda. Mas é um trabalho completamente diferente, porque você vai assistir o filme e você vai assistir esse filme
talvez uns 2 minutos, vai trabalhar com o seu caderninho do inglês, assistindo o filme e tomando nota de 2 ou 3 palavras que você desconhece. Em seguida, você já larga aquilo para lá e já vai procurar o significado. Em seguida, você vai pegar esse significado, essa palavra que você agora já entendeu, e vai criar frases com ela. E depois você vai falar essas frases ao longo de todo o dia, tentando associar essas frases a situações que você já viveu no seu próprio cérebro, para poder absorver isso de forma mais instantânea, mais rápida. Percebe? É um trabalho completamente diferente. Não é simplesmente assistir o filme com legenda para que você possa entender o filme. Ok? Ah, Marcelo, mas eu vou ter muita dificuldade. Já tentei isso antes e não consegui. Ok, eu entendo você. A única coisa que eu posso fazer para te ajudar nesse quesito é você assistir algo que você já assistiu anteriormente e já conhece a história. Então, você já pega um filme que você já assistiu, já conhece a história, já sabe o que acontece, assiste agora em inglês 100% e sem legenda. Você vai sentir dificuldade no início? Mas é óbvio que vai. É claro. Primeira vez. É o treino que te leva à evolução. E esse treino precisa ser diário, para que você possa evoluir pelo menos 1% todos os dias. Tá bom? Então, nós temos aqui a nossa frase: give your energy to what matters and what you want to manifest. Move forward. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Lembre-se, se você não está participando da nossa imersão Inglês Fluent Wave, acesse waveidiomas.com. Você pode receber esse PDF da nossa aula de hoje, mandando uma mensagem diretamente no meu WhatsApp, que está aqui na tela para você. Código de área 32 98810 3208. Você falará diretamente comigo, seu professor. Eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Tá ok? Deixa aqui o seu joinha, o seu comentário. Quero saber se essa aula de hoje foi útil para você, se te ajudou de alguma forma. Take care and see you next time. Bye bye now.